Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu quero hoje compartilhar mais uma palavra, mais uma reflexão. E o tema de hoje é equipe, trabalho em equipe, conexão com outras pessoas para realizar algo de valor, algo que seja relevante. Tem um ditado popular que diz que sozinhos, quando nós vamos sozinhos, nós andamos mais rápido. Mas quando vamos acompanhados com outras pessoas, nós chegamos mais longe. Que tipo de pessoa é você? Como é que você gosta de trabalhar? Como é que você gosta de fazer as coisas? Como você flui melhor? Queria que você pensasse sobre isso. Na criação do mundo, na criação de todas as coisas, Deus tem uma maneira muito peculiar de trabalhar. E a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus começa criando as coisas materiais pela palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja um firmamento, haja a divisão das águas, haja os luminares. E ele então vem criando, e você percebe que essa fala está no singular. Deus disse, e aí então algo acontece. Mas quando chega para criar o homem, muda então completamente a ótica. Começa dizendo assim, lá em Gênesis 1, do 26 em diante ali. E disse Deus, realmente a palavra tem algo poderoso ali. Mas Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus agora muda para plural. E é interessante que a palavra Deus, usada no primeiro capítulo de Gênesis, é Elohim. Elohim ou Elohim. E essa palavra em si mesma, ela é plural. E aí nós entendemos, nós deduzimos que Deus, ele é um Deus único, mas ele subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É a primeira equipe, a equipe primordial, perfeita, em plena unidade, em plena comunhão de propósito, de ação e de realização de todas as coisas. O mais interessante é que Deus, quando ele cria o homem, ele chama o homem, ou seja, ele coloca essa natureza no homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem já nasce com essa natureza, eu vou arriscar dizer aqui, plural. Não cabe aqui ficar pensando teologicamente nessa questão de Deus ser um, e ao mesmo tempo ser três. Eu creio que isso nós não vamos compreender com a nossa mente natural agora, só depois. Mas o fato é que tem algo muito importante aí. Deus se envolve de uma maneira diferente para criar o homem. E tem algo mais poderoso nisso, é que todas as coisas Deus cria por meio da palavra. Mas o homem, quando ele cria o homem, ele se envolve. Porque depois, no capítulo 2, vai dizer que ele vai revelar como é que é essa natureza do homem. Ele faz o homem do pó da terra. Então, dos elementos que existem na terra. Ele primeiro cria todo um meio ambiente propício para que o homem possa ser criado. E todo esse ambiente, ele venha por meio da palavra. Mas quando ele faz o homem, ele se envolve. Dá uma ideia de que ele colocou as mãos. Porque Deus toma o pó da terra e molda o homem, a sua imagem e semelhança. Isso é poderoso demais. E aí então o que Deus fala para o homem? Olha, que ele vai dominar, que ele vai governar, que ele vai ter domínio sobre as circunstâncias, sobre os animais, sobre as plantas, sobre o meio ambiente. Ele vai trabalhar, ele vai desenvolver algo naquele ambiente. Lavrar a terra. E ele vai governar, ele vai dar nome para todas as coisas. Mas aí então Deus percebe que algo precisa continuar. E Deus então tira do homem a mulher. A Bíblia diz que da costela de Adão, ele então faz Eva. Uma companheira, uma coadjutora, uma ajudadora, alguém que é idôneo, alguém que está no mesmo nível, mas na diversidade. Então esse Deus que é uno, que se manifesta na diversidade,
em 3 pessoas, ele agora coloca essa mesma natureza no homem para que o homem possa continuar um trabalho. E o que ele faz? Ele cria para o homem uma equipe. Com a mulher, então, agora são 2. E qual é a ordem? Qual é a ordem primordial que Deus, então, estabelece para o homem? Cresçam, multipliquem, encham a terra. Criem uma grande equipe. Multipliquem essa natureza, multipliquem essa vida que está em vocês. E aí, então, esse trabalho vai começar a fluir, vai começar a se expandir por toda a terra. Veja que tudo que tem valor envolve outras pessoas. Para pensar um pouco na sua vida, naquilo que você faz. Tudo que nós temos de valor real envolve outras pessoas. Por quê? Porque, veja, se imagine numa ilha deserta, a famosa ilha deserta. Você pode ter muita comida, todos os bens, todos os recursos, mas pensa você sozinho sempre. Qual é o prazer nisso? Qual é o sentido disso? Você pode ter tudo ali, mas quanto tempo dura a sua satisfação se você não puder compartilhar com alguém isso? Então Deus, ele tem esse princípio de não apenas eu, mas nós. E isso é poderoso demais. Agora, olha que coisa interessante, porque quando Deus cria toda a natureza, ao final, quase ao final do capítulo 1 de Gênesis lá, diz que Deus viu que era bom. Mas quando ele cria o homem, para que ele possa então descansar, se satisfazer, se dar por satisfeito, esse é o sentido de descanso, né, no final do capítulo, ele diz que viu Deus que era muito bom. Então agora o objetivo de Deus, o alvo de Deus estava atingido naquele primeiro momento, com o homem na terra. Então isso envolve prazer. E a própria reprodução, a multiplicação do homem envolve prazer. O homem e a mulher, quando se multiplicam, ali está falando da relação de intimidade, envolve prazer. Ou seja, o prazer de multiplicar, de ser um com outros, de ter comunhão. Quando Jesus, então, ele vem para estabelecer o seu ministério, para poder pregar o evangelho, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele estabelece uma equipe de 12 apóstolos. E essa equipe, então, vai trabalhar com ele, ele vai ensiná-los, vai treiná-los, vai capacitá-los, para depois eles continuarem fazendo discípulos, outros discípulos. Sempre uma equipe. Não existe evangelho de alguém sozinho. Que eu chamo de evangelho. O evangelho ele envolve, são as boas novas, ele envolve outras pessoas. Então, qual é a ordem de Jesus? Vão lá, multipliquem-se, façam discípulos. Façam discípulos, ou seja, façam pessoas iguais a vocês que reproduzam esse mesmo princípio. Alcancem pessoas com vida eterna, com vida plena. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida em abundância pressupõe multiplicação. E aí então, lá no final, Jesus quando dá essa ordem, ele então fala para nós multiplicarmos pessoas, sempre, ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei presente no meio deles. Então estejam juntos, não deixem de se congregar, não deixem de se reunir, de estarem juntos e de multiplicarem. Porque o reino de Deus está chegando. Haverá um tempo em que Jesus mesmo vai governar na terra. E ele fala de uma recompensa, de um galardão para aqueles que continuarem essa obra com outras pessoas. E qual é a chave dessa recompensa? É multiplicar esse reino, esse governo, esse domínio que foi colocado lá no homem original. Agora, com as pessoas. Então, trabalhar em equipe envolve eu multiplicar talentos, eu chegar mais longe, eu produzir mais. Eu queria que você pensasse um pouco nisso. No seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, na sua família. Como você tem
lidado com outras pessoas? Qual o valor que você tem dado para as outras pessoas? Quanto essas pessoas têm sido envolvidas nos seus projetos? E quando esses projetos são realizados, essas pessoas também estão desfrutando disso? O que eu queria que você pensasse é, de tudo que você está fazendo, de todas as suas realizações, conquistas, seja o que for, envolve outras pessoas serão beneficiadas, ou é somente para você? Pense a respeito disso. Tenho certeza que isso vai te dar novas perspectivas. Os seus próximos projetos, as suas próximas ideias, as suas próximas conquistas, realizações, trabalhos, ou a sua diversão, o seu lazer, os seus momentos de alegria. Você quer estar sozinho ou você quer estar com alguém? Pense sobre isso. Eu tenho certeza que muito Deus vai acrescentar na sua vida nesse tempo, quando outras pessoas estiverem envolvidas. A gente se fala em breve. Grande abraço. Fique na paz.